No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Bom dia, começa agora o Você Melhor na VTV SBT, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Muito obrigado pela audiência, siga-nos no Instagram. Estamos também em tempo real pela internet. E neste momento de dor e desespero, estendemos nossas mãos e nossos corações às vítimas da tragédia que assola o Rio Grande do Sul. Cada gesto de solidariedade conta, cada doação faz a diferença. E juntos podemos ajudar a reconstruir o que foi perdido e restaurar a esperança. Por isso pedimos a todos que se unam nesse esforço de apoio às famílias afetadas. Nenhuma contribuição é pequena demais quando é feita com o coração. Juntos somos mais fortes. Podemos fazer a diferença e você pode doar através desse QR Code que está aqui na tela. Doando através dele, você fortalece todas as organizações apoiadas pela campanha. Veja os destaques do programa de hoje. Saiba como tratar e prevenir crises de rinite com a médica alergista doutora Ana Flávia Bernardes. Alerta! Veja a relação entre infecção por HPV e câncer anal com a médica coloproctologista doutora Elis Ribeiro. Entenda quais são as causas e como é o tratamento da catarata com o médico oftalmologista Dr. Davi Araf. Aprenda o que é e como cuidar da microbiota intestinal com a nutricionista Lívia Carvalho. Descubra quando começar a fazer procedimentos estéticos com a dermatologista doutora Paula Fujioka. A escolha do modelo da prótese mamária. Essa é uma dúvida entre as mulheres na hora de colocar um implante. Veja com o médico cirurgião plástico Dr. Rodrigo Vieira. Agora no Você Melhor na VTV SBT. Você sofre com sintomas como coriza, congestão nasal e espirros intermináveis? Esses são sinais de uma doença inflamatória que afeta as mucosas do nariz. O problema pode ter como causas a exposição à poeira, mudanças bruscas de temperatura e até o uso de alguns medicamentos. Saiba como tratar e prevenir crises de rinite com a médica alergista doutora Flávia Bernardes. Minha entrevistada agora é a doutora Ana Flávia Bernardes, médica alergista. Bom dia, doutora. Bom dia, Gui. Doutora, para começar, conta pra gente quais são os tipos, de rinite. Bom, Gui, basicamente são dois tipos de rinite, a rinite alérgica e a rinite não alérgica. A rinite alérgica é a que são comumente causadas pelos ácaros, poeira doméstica, os animais, cachorro, gato. E a não alérgica são as rinites que não têm esse fator causal. Pode ter outros fatores, por exemplo, o frio, quando a gente se expõe a ar-condicionado ou ao inverno mesmo, ataca a rinite. Pode ter as medicamentosas e tem vários outros tipos também que a gente diferencia, mas a gente coloca tudo no bolo das não alérgicas. Doutora, agora a mudança de temperatura, ela pode atacar a rinite alérgica? Olha, são dois tipos, na verdade. A rinite alérgica ela é atacada pelos ácaros, pelos poeira, pelo de animal e tudo. Mas quando muda a temperatura, o paciente ele pode ter as duas rinites, tanto a alérgica quanto a não alérgica, que aí a variação de temperatura ataca a rinite vasomotora, que é uma não alérgica. Então, nesse caso, o paciente vai ter uma crise, achar que é pela alergia e não é. Ou então, ambientes mais fechados, menos ventilados, também podem acumular mais poeira. E isso dá as crises de rinite também no inverno. Agora, uma dúvida. Ar-condicionado. Eu, por exemplo, tenho muita alergia com ar-condicionado, mas com o ar frio propriamente dito, Eu acho que tem a ver também relativo aí ao filtro. Muita gente não cuida, não higieniza o filtro, Isso também conta? Também conta. Pode ser por má higienização dos filtros, que aí ele acumula e ele fica soltando ali a poeira, o ácaro. Mas pode também ser uma concomitante com a rinite pelo ar frio mesmo. O ar-condicionado deixa o ar frio e seco, que é contra a fisiologia do nariz. Então acaba atacando sintomas também, tanto de congestão quanto de coceira, espirro, e aí simula uma rinite alérgica. A gente pensa muito que seja alérgico, mas no geral pode ter as duas coisas associadas. Agora, doutora, como prevenir e tratar aí essas crises? É importante seguir o tratamento específico. Tem muitas pessoas, muitos pacientes, eles acabam abandonando o tratamento. Então, usar corretamente a medicação local, usar o spray nasal corretamente, na dosagem que o médico prescreve,
Fazer higienização com soro fisiológico, sempre deixar o nariz tanto limpo quanto umidificado, isso o soro faz. E seguir as orientações principalmente de ambiente. Higienizar o ar-condicionado, colocar capa de colchão e travesseiro, capa antiácaro. No caso dos alérgicos, isso é essencial. Doutora, tema extremamente importante, né? Principalmente no momento atual. Quero agradecer você pela participação aqui no Você Melhor. Eu que agradeço, Gui, o convite e a participação. E fico muito feliz de ter participado. Um bom final de semana. Uma infecção sexualmente transmissível capaz de provocar tumor no ânus. Na maioria dos casos, quem está com o vírus não manifesta nenhum sintoma, mas ainda assim pode infectar outras pessoas. Acompanhe o alerta sobre a relação entre infecção por HPV e câncer anal com a médica coloproctologista doutora Elis Ribeiro. Bom dia, Gui! Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, mas que nem sempre recebe a atenção que merece: o HPV e sua relação com câncer de ânus. Vamos descomplicar e entender melhor o que isso significa para a nossa saúde. O HPV significa papilomavírus humano, um vírus muito comum que pode infectar a pele ou a mucosa. Existem diferentes tipos de HPV e, embora a maioria das infecções por HPV seja inofensiva e desapareça sozinha, alguns tipos podem causar problemas de saúde sérios, como verrugas genitais e câncer. Um dos cânceres que o HPV pode causar é o câncer de ânus. Embora não seja tão falado quanto os outros tipos de tumores, como de mama ou de próstata, o câncer de ânus é um problema real e que afeta muitas pessoas todos os anos. E a principal causa é justamente a infecção por alguns tipos específicos de HPV. A principal forma de transmissão do vírus é através do contato sexual, seja por sexo vaginal, anal ou oral. Isso significa que qualquer pessoa sexualmente ativa pode ser infectada pelo HPV. Por isso é tão importante falar sobre a prevenção. A boa notícia é que podemos nos proteger contra os tipos mais perigosos do HPV, através da vacinação. A vacina contra o HPV ela é segura, eficaz e recomendada para meninos e meninas. Ela é mais eficaz quando administrada antes do início da vida sexual, mas também pode beneficiar adultos. Além da vacinação, usar preventivo durante as relações sexuais reduz o risco de contrair o HPV e outras infecções transmitidas sexualmente. E claro, fazer exames regulares de saúde é fundamental. Exames como Papa Nicolau e preventivo anal podem ajudar a detectar os problemas antes que eles se tornem graves. Se você está se perguntando como saber se tem HPV, saiba que a maioria das infecções não causa sintomas, então a única maneira de saber com certeza é através de exames médicos. Na proctologia, a anoscopia é o exame indicado. Vacine-se contra o HPV, use preservativos e faça os check-ups regulares. Essas são as melhores formas de prevenir este e outros problemas. Cuidar da nossa saúde é essencial e estar informado é o primeiro passo. Não deixe de conversar com seu médico sobre a vacina contra o HPV e outros exames preventivos. E lembre-se, prevenir é sempre o melhor remédio. Até o próximo programa. Uma doença nos olhos comum a idosos e que deixa a visão embaçada. Causa dificuldade para enxergar à noite e sensibilidade à luz. Na maioria dos casos, o problema é resultado do processo de envelhecimento natural. Entenda quais são as causas e como é o tratamento da catarata com o médico oftalmologista Dr. Davi Araf. Bom dia, Gui. A catarata é uma condição oftalmológica comum, especialmente entre pessoas com mais idade, caracterizada pela opacificação do cristalino do olho, que é uma parte transparente que nos ajuda a focar a visão. Imagine o cristalino como a lente de uma câmera, que precisa ser clara para que as imagens sejam nítidas. Quando a catarata se forma, é como se essa lente ficasse embaçada, tornando as imagens vistas através dela turvas ou menos nítidas. Esse problema visual não surge de repente, a catarata se desenvolve lentamente e pode afetar um ou ambos os olhos. No início, a condição pode passar despercebida, pois as mudanças na visão podem ser sutis. Com o tempo, os sintomas se tornam mais evidentes. Eles incluem visão embaçada, dificuldade para enxergar à noite, sensibilidade à luz, necessidade de mudar frequentemente a graduação dos óculos ou lentes de contato, e até mesmo ver halos ao redor das luzes. As causas da catarata variam, mas a mais comum, sem dúvida, é o envelhecimento. Com o passar dos anos, as proteínas no cristalino do olho podem começar a se aglomerar, levando à opacificação. Outros fatores de risco incluem diabetes, uso prolongado de corticosteroides, exposição excessiva à luz solar, tabagismo e consumo excessivo de álcool, além de história familiar da doença.
Felizmente, a catarata é tratável. À medida que a condição avança, a cirurgia pode se tornar necessária. O procedimento cirúrgico, que é bastante seguro e eficaz, envolve a remoção do cristalino opaco e a substituição por uma lente artificial transparente. Essa lente intraocular evoluiu muito e hoje podemos utilizar lentes que corrigem a visão de longe e perto, além do astigmatismo. A decisão de realizar a cirurgia geralmente depende do impacto da catarata na qualidade de vida do paciente. Prevenir a catarata não é sempre possível, especialmente porque o envelhecimento é um fator significativo. No entanto, algumas medidas podem ajudar a retardar sua progressão, como usar óculos de sol para proteger os olhos da exposição ultravioleta, manter uma dieta saudável rica em antioxidantes, não fumar e controlar doenças como diabetes. Se você suspeita que pode estar desenvolvendo catarata ou se notar alguma mudança na sua visão, consultar um oftalmologista é fundamental. Um bom sábado e até o próximo programa. Você sabia que o nosso intestino influencia na saúde do corpo todo? Ele atua na absorção de vitaminas, minerais e outros nutrientes e tem um papel determinante no controle da imunidade. Aprenda o que é e como tratar da microbiota intestinal com a nutricionista, mestre e doutoranda pela USP, Lívia Carvalho. Vamos falar da influência da microbiota intestinal na saúde da mulher. Eu convidei a nutricionista Lívia Carvalho para falar com a gente sobre o tema. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar com vocês aqui no programa Você Melhor. Lívia, para começar, explica pra gente o que é então a microbiota intestinal. A microbiota intestinal é o conjunto de micro-organismos que vive no nosso corpo no inteiro e voltada para o critério do intestino, que é onde a gente tem maior quantidade. Para vocês terem uma ideia, foi realizado um projeto chamado Projeto Genoma Humano, onde descobriram que a gente tem menos genes que uma pulga d'água, que um pé de arroz. Então deu-se início ao projeto Microbioma Humano, onde descobriram que para cada uma célula humana nós temos 9 micro-organismos. E, gente, essa microbiota, ela está envolvida na saúde num todo. Lívia, e o que uma desregulação aí da microbiota pode causar? Uma série de patologias, né? 70% das nossas células imunológicas, elas estão presentes no intestino. Então, problemas imunológicos, síndrome do intestino irritável, endometriose, doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, hipertensão arterial, obesidade, intolerância à lactose, infecção urinária de repetição, candidíase. Então, como eu disse, né, não tem como a gente falar de saúde sem falar, ter esse olhar específico no nosso intestino. Lívia, e quais são os sintomas de uma microbiota desregulada? O primeiro olhar que a gente precisa ter para as nossas fezes. No banheiro você tem que ir todos os dias e ao fazer o processo de higienização, não sair nenhum tipo de papel sujinho. Não é normal você sentir gases antes, após e durante as refeições. Você tem um processo conciliado com dores abdominais, ansiedade, estresse, irritabilidade. Tudo isso está correlacionado, né, com uma sintomatologia clássica de desbiose intestinal, que é quando a gente tem essa população de bactérias ruins presentes em maior quantidade do que as boas. Lívia, agora para finalizar, conta pra gente como que a gente deve cuidar, né, da microbiota. O tratamento, gente, ele é multidisciplinar. Então, por muitas vezes a gente tem que entrar com auxílio médico, com algum tipo de medicação, como o caso da infecção urinária, onde a gente retira esses micro-organismos, mas a gente restabelece esse epitélio através da alimentação. Então, você comer tudo que é mais natural, com menos aditivo químico, ter uma alimentação mais rica em fibras, principalmente, que é uma ótima fonte, né, para esses micro-organismos, alimentos fermentados, com kefir, kombucha e também o consumo de alimentos naturais. Gente, quanto mais colorido for o seu prato de alimentos mais naturais, maior vai ser a sua diversidade microbiana e melhor você vai estar cuidando da sua microbiota. Lívia Carvalho, ótimo tema. Muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor. Muito obrigada, Gui, pela oportunidade de estar aqui trazendo um tema de tanta importância, né, para a saúde num todo. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse tema, me acompanha nas redes sociais. Tenham todos um bom dia. Os tratamentos de beleza estão à nossa disposição para melhorar ou mudar algo na aparência do nosso rosto ou corpo que não nos agrada. Mas afinal, qual é o momento certo para recorrer às intervenções e manter a pele mais jovem e bonita? Descubra o momento certo para começar a fazer procedimentos estéticos com a dermatologista doutora Paula Fujioka. Olá, Gui! Nos últimos anos, houve um aumento significativo na procura por procedimentos estéticos.
Esse aumento pode ser atribuído a vários fatores, incluindo avanços tecnológicos, conscientização sobre cuidados com a pele, bem como mudanças culturais e sociais em relação à aparência física. Mas uma pergunta que muitos fazem é a seguinte: quando devo começar a fazer procedimentos estéticos? Já teve essa dúvida? O indicado é que os tratamentos comecem a ser feitos quando o paciente sentir necessidade e estiver incomodado com a própria aparência. O início pode variar de pessoa para pessoa, incluindo a idade, a condição da pele e os objetivos pessoais do paciente. Por exemplo, podemos iniciar um tratamento com laser num adolescente que apresenta acne, um problema de pele comum para a idade devido às alterações hormonais. Ao mesmo tempo, esse procedimento também pode ser indicado a partir dos 30 anos para a prevenção do envelhecimento, como também para pacientes com idade mais avançada para a melhora dos sinais de envelhecimento já existentes. No entanto, alguns detalhes devem ser considerados. O primeiro deles é procurar um profissional especialista e qualificado para avaliar a sua pele e recomendar os tratamentos mais indicados. É importante seguir as recomendações e realizar os procedimentos com segurança e consistência. Isso pode incluir um plano de tratamento estabelecido e manter intervalos adequados entre as sessões para permitir melhores resultados. A decisão de começar a fazer procedimentos estéticos deve ser baseada em uma avaliação individualizada, considerando as necessidades e preocupações do paciente. Os procedimentos estéticos podem melhorar não apenas a aparência física, mas também ajudar a aumentar a autoestima e o bem-estar, desde que sejam realizados de forma responsável e respeitando as necessidades individuais. E você, está pronto para se cuidar e começar a fazer seus procedimentos estéticos? Um abraço a todos e até o próximo programa! Elas podem ser de vários formatos, tamanhos e modelos diferentes. São as próteses mamárias, por isso é importante pensar em ter uma conversa esclarecedora com o seu cirurgião plástico para definir qual implante colocar. Esse é o assunto da coluna de hoje do cirurgião plástico Dr. Rodrigo Vieira. Confira. Olá, Gui. Olá para você que me assiste aqui. Todos que me conhecem sabem que eu sou um grande entusiasta da cirurgia mamária, porque eu acho que é desafiadora a forma como ela pode ser desenvolvida. Eu costumo explicar para os pacientes que elas podem procurar vários cirurgiões e ter várias opiniões diferentes, sem que nenhum deles esteja certo ou errado, sem que nenhum deles tenha maior ou menor razão na escolha que for fazer. Por exemplo, um cirurgião pode decidir colocar uma prótese pequena, outro uma média, outro ainda uma prótese grande. Quanto ao formato das próteses, pode decidir por uma prótese redonda, enquanto outro prefere uma cônica, outro ainda uma anatômica. Um cirurgião pode decidir por uma prótese lisa, o outro querer uma prótese texturizada, ou ainda essa prótese pode ser com uma superfície de poliuretano. Além disso, as próteses elas podem ser usadas acima ou embaixo do músculo, cada uma com seus prós e contras. Aquelas pacientes que possuem a mama pequena, bem posicionada, todos irão concordar que será necessário apenas colocar o implante, sem necessidade de reposicionar. Outras têm o que nós chamamos de pseudoptose, que seria a falsa queda, que pode ser em maior ou menor grau. Alguns profissionais então indicarão reposicionar as mamas, outros não. Esse reposicionamento seria o que a gente chama de mastopexia, onde pexia significa levantar. Então, tecnicamente, estamos falando de levantar as mamas. Nesse caso, alguns indicarão o uso de implante, outros não. Também temos as mamas redutoras. Além da pexia, a diminuição das mamas associadas, podendo ou não ser indicado o uso do implante. Na cirurgia mamária, é importante entender que é fundamental o entrosamento da ideia do cirurgião com a paciente. É necessário que o médico deixe claro como vai atuar, quais as expectativas, quais os prós e contras de cada escolha dele, e a paciente perceber isso. Então entendo que a mescla dessas decisões é que vai nortear o resultado de cada uma dessas cirurgias. É o somatório do desejo da paciente com a experiência e habilidade de cada cirurgião. Eu costumo dizer que o cirurgião escolhe a técnica, mas é a paciente que escolhe o cirurgião. E é importante estar consciente das escolhas feitas. Por hoje eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência. Conheça a Romanza Moema, loja que oferece móveis exclusivos. Siga no Instagram. Acompanhe as nossas edições locais em Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Ótimo fim de semana, nos vemos no próximo sábado aqui na tela da VTV SBT. Até lá!